Olá, seja bem-vindo para mais um programa Sim a Vida aqui na Rede Católica da Igreja, uma parceria com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Como você já bem sabe, esse programa nos apresenta o valor da vida humana desde a concepção até a morte natural, passa por testemunhos maravilhosos, às vezes duros, difíceis, lutas diárias que as pessoas têm para dar o seu sim à vida, mas sempre compensadores. Vale a pena, como nós vemos em cada programa, dar esse sim à vida. No programa de hoje não vai ser diferente. Nós temos aqui hoje uma palavra a respeito do perdão, a respeito da adoção. É maravilhoso o tema desse programa de hoje. Para tocar nesse tema, para falarmos de perdão, para falarmos de adoção, nós recebemos no estúdio hoje a Neide Gerber, que é pregadora da Renovação Carismática Católica, mãe de 6 filhos, esposa. Seja bem-vinda, Neide. É um prazer muito grande, Padre, estar aqui no Sim à Vida. É uma alegria para o meu coração poder estar nesse programa, para que todas as pessoas saibam a importância da vida, de se cuidar a vida. Nós aqui agradecemos. Ontem você estava fazendo uma pregação no retiro, ou melhor, várias pregações dentro do retiro. Eu não pude estar no retiro, que inclusive foi nas dependências da Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Cheguei só no final, mas as pessoas estavam maravilhadas, Neide, no final do evento, dizendo para mim: Padre, precisa trazer o testemunho da Neide para falar defesa da vida, por causa do testemunho lindo dela, de família, em relação às crianças. Então, uma alegria ter você aqui, embora que o tempo é curto, é bem curto. Neide, você tem, como pregadora, sai por esse Brasil afora anunciando a palavra de Deus, mas essa palavra também está encarnada ali dentro da sua casa. Você é mãe de 6 filhos, mas os 6 filhos são adotados, é isso? Isso, Padre, isso. A palavra de Deus, ela deve se cumprir na nossa casa. É na nossa convivência familiar onde a palavra de Deus deve se cumprir. E quando eu contraí o sacramento do matrimônio, eu era muito nova, aos 17 anos. Eu me casei aos 17 anos. Mas o meu sonho sempre foi ter muitos filhos. E eu brincava com a minha mãe, que ela teve 7 e eu teria 10. Você queria ultrapassar sua mãe. Eu queria ultrapassar a minha mãe. E a minha mãe sempre fazia uma brincadeira comigo, falando: quando você tiver as primeiras dores do primeiro parto, nós voltamos a conversar. Mas o meu sonho sempre foi ter muitos filhos. E os anos começaram a se passar dentro do meu matrimônio. E apesar de consultar vários médicos, nenhum médico constatava esterilidade. Mas todos os médicos diziam que eu estava apta, que era algo na minha cabeça, que eu bloqueei a gravidez. E então, buscando a ajuda da medicina, mesmo que nesse tempo da minha vida, foi um tempo onde eu era uma católica distante de Deus. Dá para se imaginar uma católica distante de Deus? Não deveria existir, mas tem bastante, né? Tem, mas eu era. Por isso que o meu compromisso com o Senhor hoje é para que todas as pessoas o experimentem verdadeiramente. Que a grandiosidade do pão da palavra e do pão Eucaristia tem que chegar no coração de todas as pessoas. Então, eu não me canso de buscar que as pessoas hoje tenham essa mesma experiência grandiosa que eu tive um dia de experimentar Jesus. E você, percebendo essa dificuldade, né, não conseguindo gerar diretamente, vocês partem para a adoção? Na realidade, não, Padre. Na realidade, assim como na minha vida, hoje eu vejo que, como na minha vida, é na vida de todos, Deus está sempre movendo e buscando meios de nos salvar, meio de estar próximo de nós, porque muitas vezes a gente se distancia de Deus. Deus está sempre buscando estar próximo. E eu estava distante do Senhor. E Ele buscou meios para relembrar o meu coração daquilo que eu aprendi na minha casa, com a minha mãe, de como era ser uma mãe, como era fazer parte de uma família. E nesse mover de Deus, eu sempre medito o Atos dos Apóstolos no capítulo 16, onde o Senhor permite que Paulo e Silas sejam acorrentados e que Paulo e Silas sejam colocados no fundo de um cárcere. Todo um mover de Deus para a salvação de um carcereiro que na palavra nem nome tem. Para dizer para mim e para todos
que o Senhor se importa conosco. Não importa qual o nosso nome, qual o sobrenome, o grau de que a sociedade vê de importância de cada um de nós, mas que nós somos importantes para Ele. Então, essa palavra, ela se personificou dentro da minha vida, ela tomou vida, porque o mover de Deus aconteceu trazendo uma criança que foi criada por uma prima do meu esposo, desde os 3 meses até os 7 anos de idade. Essa criança veio para ficar numa casa-lar, em Cascavel, ou num orfanato. Antigamente se falava orfanato. Antigamente se falava orfanato. E a mãe trouxe porque não o queria mais. A mãe não voltar a buscar o filho, a madrinha também não queria. Ia deixar ele. Isso ele com 7 anos. 7 anos de idade. E ele veio me visitar. Essa criança foi o mover de Deus na minha vida. Quando eu olhei nos olhos dele, no portão da minha casa, buscando me mostrar qualificações, dizendo para mim, tia, eu sei até cantar. Eu vi dentro do coração daquela criança a mesma dor do meu coração que não conseguia gerar. Era como se todas as pessoas tivessem uma vida perfeita e a minha era imperfeita. Eu não era digna de gerar. Esse sentimento de inferioridade estava dentro de mim. O mesmo sentimento de inferioridade que estava dentro do coração do Paulo, parado no meu portão. Eu não sou digno de uma família. Ninguém me quer. E essa frase dele, Neide, você falando, me lembra assim como se fosse desculpa a comparação, creio que as pessoas em casa vão entender, um animalzinho que está querendo mostrar para o dono que tem umas qualidades, né? Como um passarinho que sabe cantar, né? Isso mesmo, isso mesmo. O meu coração foi tocado, o coração do meu esposo. Ele saiu no domingo da nossa casa e na segunda-feira nós fomos a Cascavel para conversar com a prima e com a família dela para, então, eles deixarem ele conosco. E para minha surpresa, quando eu cheguei na casa da tia, desde as 7 horas da manhã, o Paulo estava sentado numa cadeira, me esperando. Segundo a tia do meu esposo, ela me olhou e disse... Ele não comeu o dia todo. Todas as vezes que a gente chamava ele, ele dizia, não, ela já vai chegar. Ele estava aguardando que eu chegasse. Então, todo o mover de Deus para mim, naquela mesma segunda-feira, ir atrás dele, porque nós poderíamos ir em qualquer outro dia e a ferida ficar muito maior no coração dele. E ele tem que esperar todo esse tempo. Esperar mais tempo, uma ferida maior no coração, padre. Mas nós fomos naquela segunda-feira. Quando eu olhei para ele, ele correu, se jogou no meu colo e disse, vamos embora, tia mãe, que eu tô pronto. Impressionante, né, Neide? E assim, com isso, porque você não ficou apenas nessa adoção, né, Neide? Depois vieram outras. Você diria que essa primeira adoção já abriu algo diferente no seu coração? Sim, padre. Essa primeira adoção avivou dentro de mim o dom da maternidade, que é graça de Deus. A partir do momento que eu sou mãe, invadiu meu coração o dom da responsabilidade. Eu não posso, eu preciso imediatamente assumir a minha postura de ser igreja. E eu voltei para a igreja, o domingo seguinte eu estava na missa, vendo catequese para ele, e a nossa vida começou a se transformar. Então, na verdade, esse plano de Deus, esse agir de Deus, despertou aquilo que a mulher tem muito forte, né? Que é propriedade sua de mulher, de todas as Sim. mulheres, a maternidade, mas também a piedade para a volta para a igreja, para os sacramentos. Isso mesmo, isso mesmo. Com essa volta para a igreja, eu comecei a receber convites de uma senhora da minha cidade que participava de grupo de oração. E ela não se cansou, padre. Eu acho que ela me convidou umas 1000 vezes. Ela não se cansou de me convidar. E ela dizia, Jesus tem um plano na tua vida. E eu, numa noite de terça-feira, para que ela parasse de me convidar, eu decidi ir naquele grupo de oração. E ali a graça de Deus agiu. Sim. Então Deus tem planos maravilhosos para nossas vidas. A Neide está colocando para nós que diversas formas, aquilo que na sua vida, na nossa vida pode parecer às vezes perdido, até vou usar uma expressão forte, uma palavra forte aqui, uma desgraça. Deus usa de tudo isso para nos tocar, para agir em nós. A Neide vai continuar dando o testemunho dela para nós, testemunho de perdão, um testemunho de adoção, testemunho realmente da graça de Deus. Nós vamos para um breve intervalo,
Mas antes do intervalo, eu te convido a ajudar essa obra, a Rede Católica da Igreja, a manter este e outros programas no ar, evangelizando. Você pode entrar em contato por www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode ligar, 41 é o prefixo de Curitiba, 3221 6060. O programa Sim a Vida já retorna. Programa Sim a Vida retornando aqui na TV Evangelizar, porque evangelizar realmente é preciso e o programa Sim a Vida está evangelizando sobre o valor da vida, o valor da família também, tudo isso caminha junto, né? Para isso nós temos no programa de hoje a Neide Gerber, pregadora da Renovação Carismática Católica a nível nacional, que está aqui no programa com a gente, trazendo o seu testemunho. Neide, desses 6 filhos adotados, você falou um pouco do Paulinho aí para nós, já foi uma abertura de Deus através dele na sua vida, né, na vida da sua família. Você tem um testemunho também muito forte de uma das outras crianças, que é a Natália. A Natália, você me falava, ela teve hidrocefalia, é isso? Ela nasceu num dos hospitais da nossa cidade e a mãe, ela fugiu do hospital. Nós não sabemos quem é a mãe, nunca ficamos sabendo. Os médicos não nos falaram, e mesmo porque a justiça ela mantém um sigilo a respeito disso. Só que a Natália nasceu e ela teve uma parada cardíaca. Então precisava um casal que levasse imediatamente essa criança para um centro maior para ver o que estava acontecendo com ela. E nós fomos chamados, eu e o meu esposo, e nós levamos a Natália de Capanema a Francisco Beltrão. Capanema e Francisco Beltrão são 100 quilômetros de distância. A Natália teve 3 paradas cardíacas. Nós levamos uma enfermeira conosco, nós chegamos, a Natália foi imediatamente para a UTI e foi constatada a enfermidade dela. É hidrocefalia. Isso. Então, para nos apresentarmos às pessoas que nos assistem, seria um excesso de líquido, né, de água no cérebro da criança? Isso mesmo, isso mesmo. Só que o grau da Natália, segundo os médicos que atenderam, era muito elevado. Então a Natália foi entubada imediatamente no primeiro dia. E no segundo dia, que ela estava na UTI, eu ficava o tempo todo na UTI, porque era permitido que eu ficasse com ela. E eu estava acompanhando ela na UTI. Eu pedi para o médico para me dar ela no colo. Eu tinha o desejo de segurá-la. E o médico, na época, junto com a pediatra, pegou ela e me entregou no colo. Quando ele me entregou, ela estava... enrolaram ela num paninho só, porque ela estava incubada, né? Na incubadora, então lá tinha a temperatura certa, ela ficava praticamente sem roupinha e ele me deu no colo. Quando ele me deu, ele começou a prestar atenção e chamou a pediatra e disse: presta atenção no que está acontecendo. E ele foi e começaram a tirar os aparelhos, porque ele disse: ela fica bem no colo dela. E tiraram. Totalmente? Totalmente. Tiraram todos os aparelhos dela e a Natália respirava tranquilamente. Tranquilamente, deixou os batimentos cardíacos só, ficaram normais, a Natália tranquila, e ela ficou o resto daquele dia no meu colo e os médicos começaram a fazer testes. A pediatra veio, tirava ela do meu colo, os batimentos cardíacos estouravam, tinha que entubar. Ela devolvia, ela ficava tranquila. E a pediatra começou a falar: o que está acontecendo? O que está acontecendo? A mãe segura, está tudo bem, a mãe não... Aí eu comecei a ficar. Aí começaram a devolver na incubadora, eu colocava a mão dentro da incubadora, sobre o peito dela, estava normal. Se tirasse, os batimentos alteravam. Claramente ela estava totalmente a par da sua presença ali junto com ela, de presença de materna. Materna, isso mesmo. Isso mesmo, padre. Porque também os médicos tocavam nela, mas a reação dela era diferente com você. Comigo e com o meu esposo. Com o seu esposo. Quando meu esposo tocava nela, acontecia a mesma coisa. Nós alternávamos. Aí nós começamos a alternar.
alternar dentro da UTI, ficava um e ficava o outro, porque aí ela não precisava estar entubada. Mesmo com a enfermidade, não lembro precisar quantos dias, mas alguns dias depois o médico disse, vamos experimentar a mamadeira, mãe, dá a mamadeira. E foi trazido leite e ela tomou. E os médicos falaram, mas ela não poderia estar tomando. E ela tomou. 10 dias após, ela pegou peso. Ela estava pegando peso. E ela estava bem. E nós ficamos acompanhando ela, alternando. Eu passava durante o dia e um período da noite, meu esposo ficava um período da noite. E nós começamos a alternar e permanecer com ela na UTI. Natália nasceu dia 6 de dezembro. E como eu fiquei no hospital todo o período, e daí eu praticamente me mudei para o hospital. O Paulo e o meu esposo vinham vê-la. Aí o meu esposo teve que voltar a trabalhar e eu fiquei no hospital. No dia 22 de dezembro, a família se reuniu já para o Natal, estavam todos na minha cidade. E o meu esposo veio e disse, você precisa ir ver os sobrinhos, está todo mundo pedindo de você. Vamos conosco. E amanhã você volta, ela está bem, ela está na UTI, se precisar eles vão entubar. Ela pegou peso, está tudo bem. E era sempre uma festa. E as enfermeiras diziam, cadê o milagre dos pais? Começaram a chamar ela o milagre dos pais. E faziam brincadeira, cadê o nosso milagrinho? E quando chegou o momento de eu ir, eu não queria ir. Dentro do meu coração, alguma coisa dizia, não vai, Neide. Mas para agradar a família, o meu esposo, eu fui. 11 horas da noite, ligaram do hospital para nós voltarmos. A Natália não estava bem. Quando eu entrei na UTI, eu passava direto e eu nem coloquei as roupas, nada, porque eu estava com um pressentimento muito ruim. E eu fui entrando e abri as portas e quando eu entrei, eu vi o corpo da Natália em cima de um balcão. E eu fui correndo, peguei o corpo dela. Nesse período eu já participava de grupo de oração assiduamente. Tinha uma participação ativa dentro da igreja. E eu tomei ela nos braços e eu comecei a clamar. Eu dizia, Senhor, você ressuscitou Lázaro. Você ressuscitou a filha de Jairo. Você pode ressuscitar a minha também. E eu pedia que Deus ressuscitasse a Natália. Aí o meu esposo viu que eu estava me alterando, ele veio e tirou ela de mim. E quando ele tirou ela de mim, ele começou a chorar, a enfermeira tirou ela dele. E eu saí correndo. Fui num canto do corredor e comecei a chorar. Quando eu chorava, o meu esposo, padre, veio, se ajoelhou diante de mim e disse, amor, sempre você rezou para a Natália ir para casa. E eu escutava a tua oração dizendo que você cuidaria dela e ficaria em casa se fosse necessário o resto da vida cuidando dela. Mas eu nunca rezei para a Natália ir para casa, para ela ficar conosco. Eu rezei para ela ser feliz. Para ela ser feliz. Eu não posso ser tão egoísta a ponto de desejar uma filha sofrendo dores, tendo que ser medicada todos os dias, passando por sofrimento. Essa enfermidade, segundo os médicos, ela nem nos reconheceria, nem reconheceria o irmão. Ela passaria por um sofrimento em vida muito grande. Eu não posso ser egoísta de querê-la comigo só para dizer que a minha filha está na minha casa comigo. Ele disse, você hoje tem um anjo no céu. Quando você rezar, você vai poder pedir a intercessão dela. Porque ela é um anjo, ela é uma intercessora nossa hoje. Essas palavras acalmaram o teu coração. As palavras do esposo, padre, são realmente as palavras de Deus na nossa vida. E tem poder de nos curar. Assim como as palavras da esposa na vida do esposo. Uhum. As palavras do meu esposo trouxe o consolo de Deus. O consolo. Aquilo que nós enfrentamos a realidade, mas sabemos de que Deus está à frente de tudo. E assim foi. Assim a Natalinha ali perto do nascimento de Jesus entra no céu, né? Entra no céu. E no dia 23, na parte da tarde, nós fizemos o enterro dela. E o padre Vitorino, que hoje já está na glória, missionário do Sagrado Coração. Conheci.
Padre Vitorino, no cemitério, ele olhou e disse: essa mulher, para mim, tem o dom da maternidade muito forte. Deus dará muitos filhos para ela. Ele nem sabia o que ele estava falando, mas profetizou na minha vida uma graça muito grande de Deus. Amém. Então, aí nós temos esse testemunho, é importante esse testemunho da Natália, porque ela é feliz, né, Neide, por os poucos dias de sentir a presença da mãe, do pai, e vai para o céu, né? E vai para Deus, para junto de Deus, com dignidade. Isso com mesmo. Dignidade, né? Então, a maravilha de nós levarmos a dignidade ao próximo. E a dignidade é aquele que mais precisa de uma criança com, seja anencefalia, seja hidrocefalia, qualquer outra enfermidade ou síndrome. Nós precisamos dar um intervalo no programa Sim a Vida, já retornaremos. A Neide tem para nós também, dentro do seu testemunho, algo relacionado ao perdão, porque o perdão faz parte do nosso Sim à Vida. Já retornamos. Programa Sim a Vida retornando aqui na TV Evangelizar. Quero te fazer um convite para um evento que é o Congresso da Divina Misericórdia. O congresso sempre acontece em Curitiba, aqui na cidade de Curitiba, no Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba. Muitas pessoas vêm até nós. Você está vendo aí na sua tela o congresso de 11 a 13 de novembro. Estamos dentro do Ano da Misericórdia. Então, uma oportunidade de nós nos aprofundarmos nessa grande mensagem da misericórdia, Congresso da Divina Misericórdia. Entre no site misericordia.org.br e tenha mais informações, organize sua caravana e venha até nós. Neide, seus testemunhos das crianças adotadas, desse amor, né, maternidade que Deus forte na sua vida, não há o tempo assim para nós falarmos de cada um, porque eu tenho certeza que cada um é uma bênção, mas é regado também momentos de dificuldade, né, no casamento, né? As pessoas podem estar nos assistindo e falando assim: ah, mas a Neide deve ter tido uma vida muito fácil, talvez ficava fácil para ela adotar as crianças e tudo mais, mas tem uma história de dificuldade que você precisou trabalhar muito perdão, não é, Neide? Sim, padre, sim. O meu matrimônio, nós enfrentamos um espírito maligno de adultério muito forte dentro do meu matrimônio. Desde o início do meu matrimônio, quando veio a adoção do Paulo e se seguiu da Natália, na adoção da Natália, nós já estávamos vivendo um confronto muito grande e um confronto que hoje eu vejo de uma batalha, não que final, porque a batalha continua todos os dias, né, padre? Nós temos que estar vigilantes diante da nossa família, mas uma batalha muito grande que eu e o meu esposo enfrentamos no nosso matrimônio. Diante de vários adultérios da parte do meu esposo, nós chegamos num ponto onde uma moça engravidou do meu esposo. E quando o meu esposo me falou dessa gravidez, foi um momento de muita dor, porque foi um momento onde eu buscava que ele viesse participar comigo dentro da renovação carismática, dentro de um grupo de oração, que ele também desejasse servir a Deus como um servo de Deus, um homem de Deus. E o meu esposo estava vivendo aquele confronto de eu busco Deus ou eu fico com as facilidades do mundo e com as seduções do mundo. Nessa oportunidade, quando ele me chamou e disse que havia uma moça grávida de mim, o primeiro momento foi correr para o sacrário. E lá no sacrário o Senhor foi me lembrando do poder da palavra dele, que o perdão, ele é divino. O perdão é a misericórdia de Deus dentro de nós. Quando nós perdoamos, nós estamos trazendo o poder de Deus para dentro da nossa vida. Então, o Senhor foi me relembrando que a palavra devia se cumprir na minha vida. Perdoar 70 vezes 7. Independente do tamanho da dor, independente de tudo aquilo que eu estava vivendo. Mas passou por você um pensamento de separação devido a essas situações de traição? Passou, padre. Passou.
eu tenho que ser honesta diante de Deus e de você, que chegou o momento em que, naquele momento, diante do sacrário, eu disse, eu não quero mais. E o que te deu forças para seguir adiante, pelo menos nesse momento inicial do pensamento da separação? Nesse primeiro momento, padre, eu voltei para minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu fui para o quarto da empregada e me escondi entre o roupeiro e a cama. Fiquei ali escondida, chorando. E eu vi que o meu esposo chegava e saía com o meu filho Paulo, e entrava e saía com o carro, até que o Paulo foi até o quarto da empregada, acendeu a luz e disse, ela não está aqui, pai. E ele começou a chorar. O Paulo? O Paulo, o meu primeiro filho. Seu primeiro filho. Que Deus me trouxe. E quando ele começou a chorar, eu levantei, eu não consegui vê-lo chorar. E eu levantei e falei, filha, a mãe está aqui. E aquele momento o Paulo foi, me abraçou, e foi um momento de dor, e ele começou a me falar que o meu esposo era um bom pai, que jogava futebol com ele, começou a ressaltar as qualidades do meu esposo. Quando ele começou a ressaltar essas qualidades, eu falei, filho, a mãe sempre vai ser a tua mãe, e o pai vai ser sempre o teu pai. Nesse momento, Deus usou a boca do Paulo para falar comigo. O Paulo olhou e ele disse, mãe, eu não quero só mãe e pai, eu quero família. Agora eu tenho uma família, eu não tinha família. Eu quero família. Mãe, pai e mãe até cachorro tem. Essa foi a frase do Paulo. Ele usou essa frase, padre. Explodiu o meu coração. Explodiu. Filho quer família. Nós necessitamos. Veio dentro do meu coração tudo que a minha mãe viveu, as dificuldades do matrimônio dela, as lutas dela para manter a família unida, os 6 filhos, porque um filho da minha mãe morreu bebê, veio tudo no meu coração. Vale a pena lutar. Eu sempre escutava a minha mãe falar, vale a pena qualquer sacrifício para manter a família da gente unida, para ter os filhos unidos. Vale a pena. Voltou tudo no meu coração e eu e o meu esposo e o Paulo permanecemos por 3 dias dentro da nossa casa rezando. E nós saímos dali, na certeza de que só a força da oração mudaria a nossa família. Padre, a partir daquele momento, Deus agiu tão poderosamente na nossa vida, tão poderosamente, que o Senhor trouxe o Valmor Júnior, nós adotamos, que hoje tem 17 anos, e o Gustavo, filho do meu esposo, com 47 dias, o Senhor trouxe ele para nós. Com 47 dias, aquela moça que eu fui no hospital, que eu rezei com Nossa Senhora por ela, mesmo ela dizendo, eu sou evangélica, eu rezei uma Ave Maria para que ela tivesse um bom parto. E você rezou por ela e você adotou o filho dela com o seu esposo. Isso mesmo. Ela, quando fez 47 dias, ela disse para mim que ela queria, que quando eu fui no hospital, eu disse para ela que eu queria o melhor para o bebê, o melhor. E que nós gostaríamos que ele passasse férias conosco, que nós gostaríamos que ele ficasse conosco nos períodos que ela permitisse isso, com os irmãos e comigo e com o pai. E ela disse para mim que a casa dela era um inferno e que ela ia embora e que ela queria deixar o neném comigo. E ela realmente o fez. Deu a guarda para o pai e a partir daquele momento ela voltou uma única vez ver o Gustavo. Nós, depois de 8 anos, nós entramos na justiça e os documentos do Gustavo foram, assim como os do Paulo também, foram retificados e hoje a certidão de nascimento do Paulo consta o meu nome e o do meu esposo, a do Gustavo, meu nome e o do meu esposo. E depois de que passou todo esse período crítico, nós compreendemos que é só sendo igreja. Doméstica, família. Família doméstica. Na força da oração, que nós levaríamos a nossa família para o céu. Assim nós queremos encerrar esse programa de hoje, o programa Sim a Vida.
É sendo igreja, família, igreja doméstica, na força da oração, que nossas famílias podem ir para o céu. Neide, muito obrigado pelo seu testemunho, que muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas possam ouvir o seu testemunho e a sua pregação, porque eu tenho certeza que edifica e salva. Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém, Padre. Eu agradeço muito. E eu quero deixar assim, que as pessoas compreendam que a adoção, muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, Padre, você está fazendo um bem para essas crianças. É o contrário. É Deus que derrama o seu bem na forma de criança na nossa vida. Amém. Essa é a graça da adoção. Amém. Essa é a graça da adoção, é a graça do perdão. Assim nós encerramos esse programa Sim a Vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família.